Eu quero nesse momento cumprimentar essa amada e querida igreja com a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que ontem eu recebi a oportunidade do nosso presidente, pastor Carlos César Monteiro, a quem eu quero aqui render a minha gratidão pela oportunidade de estar aqui hoje meditando com os irmãos, estudando a palavra de Deus. Quero louvar a Deus pela vida dessa igreja querida, essa igreja que tanto amamos, essa igreja que ao longo dos anos tivemos a oportunidade de servir a Deus, trabalhar juntamente com os irmãos. E nesta oportunidade, como nos foi dada, eu gostaria de estudar com os irmãos a palavra de Deus, em um momento em que o mundo está aflito, o Brasil passa por um momento difícil, e Deus colocou em meu coração para nós estudarmos hoje sobre o dízimo, a oferta e o voto. E para iniciar a nossa fala, eu gostaria de fazer uma leitura aqui na palavra de Deus. Acredito que o texto áureo do dízimo se encontra em Malaquias, o capítulo 3 e o versículo de número 10. E eu gostaria de fazer essa leitura aos queridos nesta noite. Diz assim a palavra de Deus: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Graças a Deus. Meus amados, queridos irmãos, Igreja do Deus Vivo, eu acredito que todos os irmãos são conhecedores dessa doutrina bíblica, a doutrina do dízimo, da oferta e também o que a Bíblia nos ensina acerca do voto. Antes de falar aqui o que Deus colocou em nosso coração, eu gostaria de fazer a leitura de alguns versículos que muito vai contribuir para aquilo que nós propusemos estudar com os irmãos. Antes de mais nada, quero dizer que Deus colocou um tema em meu coração para esta palavra, para este momento muito importante, que diz: Deus cuida dos fiéis. Repito, Deus cuida dos fiéis. E eu gostaria de, antes de adentrarmos o que propriamente nós queremos falar, fazer referência a alguns versículos que Deus colocou em nosso coração. Primeiro, o Salmo 65, a partir do versículo, ou melhor, o versículo de número 9, a Bíblia Sagrada, o salmista vai dizer o seguinte: Tu visitas a terra e a refresca, tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus, que está cheio de água. Tu lhe dás o trigo, quando assim a tens preparada. Nós vemos que Deus é aquele que faz com que a terra produza, é aquele que faz com que a terra supra as necessidades do ser humano. Mas a Bíblia vai além. Em Mateus, o capítulo de número 6 e o versículo de número 26, acredito que esse texto é um tanto conhecido da igreja. A palavra de Deus diz assim: Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Ou seja, quem disse essas palavras foi o nosso próprio Salvador Jesus, ele garantindo que o valor do ser humano é muito maior do que as aves do céu. E se ele cuida das aves do céu, quanto mais do ser humano, obra-prima da sua criação. Mas a Bíblia ainda vai além. O Salmo de número 37, e o versículo 18 e 19, diz assim a palavra de Deus: Ensina-nos o que lhe diremos, porque nós nada poderemos
ou melhor dizendo, perdão, estou lendo aqui o livro de Jó. Salmo 37, versículo de número 18 e 19, diz assim: O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Ou seja, Deus, ele reafirma o seu cuidado, a sua providência, o seu suprimento para com aqueles que nele o esperam. Muito bem. Ser dizimista é um mandamento bíblico com promessa. E qual é a promessa? A prosperidade. Ser dizimista é o caminho para aqueles que desejam ser prósperos. Eu li uma pesquisa, gostaria de compartilhar com a igreja nesta oportunidade. Ela está posta no site Gospel Mais, realizada nos Estados Unidos pelo State of the Plate, que chegou à seguinte conclusão, esta pesquisa feita por esse órgão: quem dá o dízimo tem vida financeira mais saudável do que os que não dão. E o que me chama a atenção é que os resultados desta pesquisa, eu gostaria de expor aqui, foram os seguintes, os resultados. 80% dos dizimistas não têm contas de cartão de crédito que não foram pagas, se tem, ainda estão em dia. 74% não devem nada em seus carros. 48% dos dizimistas possuem casa própria. E por fim, eu achei isso aqui muito interessante, 28% não possuem dívida nenhuma, ou seja, exceto as correntes, água, gás, energia elétrica e assim por diante. Ou seja, essa pesquisa, ela foi feita nos Estados Unidos, e o público-alvo foram aqueles que eram dizimistas. E o que me chama a atenção é que eles finalizaram a pesquisa colocando duas frases, uma do dizimista e uma daqueles que não dizimam, da seguinte forma: o dizimista, ele diz o seguinte: eu estou melhor porque dou o dízimo. Já o não dizimista diz o seguinte: eles dão o dízimo porque estão melhor. Ou seja, na verdade, é uma desculpa para aqueles que veem a prosperidade na vida dos dizimistas e pensam que eles só são dizimistas porque estão bem. Mas, na verdade, o caminho para ser próspero e abençoado e estar melhor é ser dizimista. E o que me chama a atenção, eu estava lendo também uma outra reportagem, achei muito interessante. A própria sociedade, ela reconhece a bênção de Deus sobre a vida dos fiéis. E antes de irmos para a Bíblia, vejamos o que aconteceu na Alemanha. Todos são conhecedores que em 1946, por volta de 1946, encerrou-se a Segunda Guerra Mundial. De um lado estava a Alemanha, liderada por Hitler, o Japão, a Itália de Benito Mussolini, que se formava o eixo, e de outro lado estava os aliados, formados pela Inglaterra, pela França, Estados Unidos e a União Soviética, extinta União Soviética, hoje praticamente a Rússia. E com a ascensão de Hitler, com o nazismo, praticamente todos os templos foram confiscados na Alemanha. Todos os patrimônios das religiões, eles foram confiscados, e até que Hitler veio a sucumbir com o término da Segunda Guerra Mundial. Posteriormente a esse fato, a Alemanha se redemocratizou, e com a redemocratização da Alemanha, os governos posteriores fizeram algumas leis, alguns pactos, e começaram a cobrar dízimos dos fiéis da igreja como imposto, mas na verdade era um dízimo. E quando o Estado arrecadava esse dízimo, parte desse dízimo era revertido para as próprias igrejas,
e outra parte em benefício para a sociedade. E o que aconteceu foi estarrecedor. A Alemanha começou a prosperar, mas alguns fiéis da igreja, para não ser dizimistas, eles se disseram ou começaram a se declarar para o Estado que eram ateus, que não tinham religião. Olha onde chega o ser humano simplesmente para não ser fiel. E o que me chama a atenção é que o Estado, por sua vez, que não é trouxa, que não é bobo, eles começaram a requisitar das igrejas as certidões de batismo dos fiéis, e em cima dessas certidões eles cobravam esse imposto, que na verdade era um dízimo dos fiéis. E aí, não se assustem, mas o que veio posteriormente foi pior. Aqueles que se declaravam ateus, mas que tinham o seu certificado de batismo, que eram uma prova para que o Estado pudesse cobrar o dízimo deles, eles começaram a pedir a sua excomungação da igreja, ou seja, que anulassem o seu batismo, simplesmente para que eles não precisassem contribuir ou dizimar para o Estado. Só que estas pessoas aqui me chama a atenção, o valor que o Estado dá, principalmente na Alemanha, àqueles que dizimam, que pagam seu tributo ao Estado, como dízimo, a conclusão que eles chegaram: quem se desligava e deixava de dizimar, se tornando ateu declarado, anulando o seu batismo, eles não podiam mais celebrar casamentos na igreja, não poderiam mais fazer cultos fúnebres na igreja, e também, para os católicos, não poderiam ser padrinhos de crianças nos batismos católicos na igreja. E também as igrejas, as escolas e os hospitais, eles poderiam demitir quem não fosse fiel com seus dízimos ao Estado. Ou seja, uma demonstração de que a própria sociedade, ela reconhece a importância daqueles que dizimam, daqueles que entregam as suas contribuições ao Estado. E muito mais nós que professamos sermos fiéis a Deus, servimos a Deus, servimos a Cristo, somos chamados de cristãos, muito mais nós não seremos fiéis com os nossos dízimos a Deus. Muito bem. A Bíblia nos ensina, pelo menos, dentre outras formas, a dizimar, a ofertar e a votar ou fazer voto. E qual a diferença entre dízimo, oferta e voto? Primeiro ponto que eu gostaria de expor aos irmãos nesta oportunidade. Os dois primeiros, que é o dízimo e a oferta, eles são mandamentos, eles são uma ordem. Malaquias 3:10, que fala acerca do dízimo, diz: olha, trazei. A palavra trazei, ela é imperativo, ela é uma palavra que demonstra ordem, imperatividade. É uma ordem, um mandamento bíblico: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Então, dizimar é um mandamento, é uma ordem. Segundo lugar, a oferta eu tomei como ponto de partida, segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 9 e o versículo de número 7, que diz o seguinte: cada um contribua, ou seja, é uma ordem também, está no imperativo, ou seja, a Bíblia ordena que os servos de Deus, eles devam contribuir. Porém, o valor que se irá contribuir, aí sim é conforme Deus colocar em seu coração. Ou seja, contribuir, ofertar é um mandamento. Agora, o valor é conforme Deus colocar no coração. E por fim, o voto, que está lá no livro de Eclesiastes, o capítulo de número 5.
o voto ele já é facultativo, ele não é uma ordem. A Bíblia dá o direito da pessoa escolher votar ou não votar. Porém, se ele votar, aí sim ele deva cumprir, porque ele fez um voto. A Bíblia chega a dizer que é melhor não votar do que votar e não cumprir. Mas por fim, qual a diferença? Primeiro ponto, quem dizima protege o que tem e abre as portas ou as janelas, conforme a Bíblia, do céu para a prosperidade. Ou seja, abre as janelas do céu. Deus ele prometeu: abrirei as janelas do céu para aqueles que dizimam e repreenderei o devorador. Abrir as janelas significa prosperidade, Deus abençoar, Deus prosperar. E para que Deus repreende o devorador? Para proteger aquilo que Deus já te deu. Ah, pastor, mas eu não tenho patrimônio nenhum. Mas você tem uma família, você tem saúde, você tem um trabalho e tantas outras coisas que fazem parte da prosperidade na vida do cristão. Então Deus ele repreende que o devorador não toma parte, que ele não devore, que ele não mitigue aquilo que Deus te deu. Agora, segundo ponto, quem oferta, ele está semeando. Ou seja, segundo aos Coríntios, o capítulo 9, o versículo 6 e o 7, acrescento agora o versículo 6, a Bíblia diz que quem semeia pouco, colhe pouco. Ou seja, qual que é a promessa de Deus para quem oferta, para quem semeia? Tudo aquilo que o homem semear, isso ele também ceifará. Ou seja, o homem ele precisa aprender a semear no reino de Deus. Mas já concernente ao voto, ele decorre de uma necessidade do ser humano, de um momento às vezes difícil, ou às vezes de um propósito, ou às vezes de um sonho. Ou seja, ele não é obrigado, mas ele faz um voto a Deus, dizendo: Deus, se o Senhor fizer isso, se o Senhor fizer tal coisa, eu também farei isso, em prol da tua obra, em prol do teu reino, em prol do benefício da igreja. Ou seja, o voto ele é facultativo, mas ele decorre de uma necessidade, de um sonho, de um propósito do ser humano, e ele então faz um voto, um propósito entre ele e Deus. Aí eu fiz aqui uma observação. O voto é o único momento que eu disponho a investir no reino de Deus e peço algo em troca. Por quê? Eu estou usando essa palavra em troca, às vezes não seria nem a palavra correta, mas vocês vão entender. Porque tanto o dízimo como a oferta, nós não precisamos pedir nada. Deus ele já prometeu. Para o dizimista, Deus prometeu abrir as janelas do céu, repreender o devorador. Para o ofertante, para aquele que contribui, para aquele que semeia, Deus já prometeu a colheita, Deus já prometeu a bênção. Mas o voto, Deus ele faz questão de dizer, ou seja, ele nos dá liberdade, melhor dizendo, que você faz o voto e pede algo para Deus como contrapartida ou como parte desse acordo entre ele e Deus. Ou seja, essas são as diferenças básicas entre o dízimo, a oferta e o voto. Porém, tem muita gente confundindo o voto com o dízimo. Porque o voto, ou no voto, Deus ele age primeiro. Ou seja, Deus, se o Senhor fizer isso por mim, então eu vou fazer isso em prol da sua obra, em prol do teu reino, vou ofertar, vou fazer isso e assim por diante. Então, no voto, Deus ele age primeiro. Mas, no dízimo, a Bíblia nos ensina que quem age primeiro deva ser o homem. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro e depois, diz a Bíblia, fazei prova de mim. E às vezes existem pessoas querendo que Deus faça o milagre na vida dele, para depois ele ser dizimista, está invertido os valores. No voto sim, no voto se você fizer a Deus algum voto, você faz um propósito, assim que Deus fizer, ou realizar, ou concretizar, então você
vai fazer a sua contrapartida. Mas no dízimo, é o contrário, a iniciativa é sua, você precisa tomar essa atitude por fé, trazer, dizimar, e em sequência, a promessa de Deus é abrir a janela do céu e em seguida repreender o devorador. Ou seja, queridos, no momento de crise, o segredo é ser fiel a Deus. As promessas de Deus, elas repousam sobre a vida daqueles que têm compromisso com Ele, com a sua palavra e com a sua igreja. E eu aproveito esse momento, concluindo, já partindo para a conclusão, deixando aqui alguns pontos, algumas observações que Deus colocou em meu coração. Em primeiro lugar, Deus prospera os fiéis e cuida deles nos momentos de crise. Irmão, irmã, igreja, Deus, Ele vai cuidar de você neste momento de crise. Creia nesta palavra. Deus não vai deixar faltar o necessário para você passar este momento. Porém, seja fiel. Segundo lugar, dizimar e ofertar é uma das formas de demonstrar que amamos a Deus acima do nosso patrimônio. A Bíblia, Deus, Ele exige que nós devemos amar a Ele acima de todas as coisas, sobre todas as coisas. Dizimar, ofertar, é uma forma de demonstrar, é uma das formas de demonstrarmos que amamos a Deus acima da nossa propriedade. Terceiro lugar, dizimar e ofertar é uma das formas de cuidar da igreja que eu congrego, que eu sirvo a Deus. A igreja somos nós. Além da igreja, existe o seu patrimônio que é nosso, o templo, os utensílios. Dizimar e ofertar é uma das formas de cuidar daquilo que Deus nos deu, ou seja, a igreja, Ele nos deu de presente uma igreja para congregarmos. E por fim, quem dizima e oferta, obedece à palavra de Deus. E às vezes o ser humano ele indaga, mas as coisas estão difíceis. Sim, mas dizimar, além de ser um mandamento, ele requer de nós fé. A Bíblia chega a dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E de outro lado, vale lembrar em Atos capítulo 20, o versículo de número 35, a Bíblia chega a dizer que mais bem-aventurado é dar do que receber. E por fim, eu gostaria então de encerrar esta palavra, lendo aqui um texto que você também, se quiser, pode acompanhar no seu lar, na sua casa. Em Deuteronômio, capítulo de número 28, do versículo 1 até o versículo 9, que diz assim. O título diz: As bênçãos que serão lançadas do monte Gerizim. E será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Primeiro, bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Versículo 6. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti, por um caminho sairão contra ti,
mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que der o Senhor teu Deus. E por fim, o último versículo que eu quero ler: o Senhor te confirmará para si por povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Queridos irmãos, igreja, querida Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, a qual, pela misericórdia de Deus, há 23 anos eu sirvo a Deus. Seja fiel a Deus. Sabemos que a vitória ela virá, isso é certo. Mas você precisa fazer parte desta vitória. E como é que eu faço parte desta vitória? Uma das formas é ser fiel com seus dízimos, com sua oferta. Faça seus votos. Deus ele te dá esse direito. Faça seus votos. E eu tenho certeza que assim como Deus prosperou esta igreja, tem prosperado o seu povo ao longo dos anos. Assim como Deus tem aberto portas, tem suprido as necessidades, assim como nós temos visto milagres constantemente no meio deste povo, Deus vai continuar fazendo isso para a tua vida, para a tua família e de uma forma geral para a igreja. Que Deus abençoe os irmãos. Mais uma vez eu deixo aqui a minha gratidão a Deus pelo nosso pastor presidente, que tem sido um homem de Deus em linha de frente, ao corpo ministerial, desde as crianças aos anciões. Louvo a Deus também pela vida dos pastores aqui da nossa congregação, pastor Romar, pastor Jesusmar, enfim, eu, pastor Daniel Alexandre Duarte, expresso a minha gratidão e findo aqui dizendo a você o seguinte: que Deus abençoe a sua vida e a sua família em nome de Jesus. Amém.